Notícias no Girassol Jornal, edição de segunda-feira, com mais um caso de irresponsabilidade contra a criança, bebê de apenas 2 dias, abandonado pela mãe. Obras sociais paradas no Quilamba Quiache com dinheiro já disponibilizado, munícipes pedem esclarecimentos, mortes nas estradas e os dados públicos referentes aos 2 primeiros meses do ano. Números satisfatórios sobre Angola no ranking mundial de mortalidade materna. A tese dos líderes africanos na 5ª Conferência dos Países Menos Avançados. Novas instalações em Luanda para o consulado português. Olá, bem-vindo. Reação da organização não-governamental Human Rights Watch sobre as demolições feitas no Zango, que deixaram várias famílias sem abrigo. Num comunicado, a Human Rights Watch pede às autoridades angolanas a pararem com o processo e a cuidarem melhor da situação das famílias afetadas. A organização Human Rights Watch manifestou-se preocupada com atos de demolições sem aviso prévio registradas no sul de Luanda e solicita, por isso, ao fim desta prática. Em reação às demolições registradas no Zango 3 no passado dia 27 de fevereiro, aquela estrutura não-governamental apela às autoridades para que garantam compensações aos proprietários de centenas de casas demolidas. A vice-diretora da Human Rights Watch para a África, Ashuane Budochous, considera ser fundamental que as autoridades angolanas responsabilizem os promotores destas ações e acrescenta ainda que os proprietários de casas demolidas sejam compensados e realojados. Na sequência das demolições no Zango 3, município de Viana, o administrador Demétrio Sepúlveda negou hoje que tenham sido destruídas mais de 300 residências. Mais de 300 casas, quem contou as casas? Não são mais de 300 casas. Isso decorre de um processo que nós estamos a tratar. As famílias que lá estavam, que alegam ser proprietários das casas, devem fazer prova e fé de que são efetivamente proprietários das residências. Nós estamos a proteger um bem público e que vai beneficiar a todos e que quando começou a ser erguido não estavam ali aquelas casas. Mas as famílias deviam ter sido avisadas antes de serem demolidas as casas? Bom, isso agora é uma questão de que cada um fala o que quer. Aquele é um processo que decorre desde 2018, creio. E nós tivemos uma reunião, inclusive, com grande parte dos moradores daquele e os seus representantes há menos de 1 mês, 2 meses. E sabiam muito bem o que estava a ocorrer ali. Budochous, mauriciana de nacionalidade, repudia, no entanto, os cidadãos que, apesar dos avisos das autoridades, insistem na construção em zonas proibidas, mas apela para que nos próximos tempos operações de despejo ou demolições sejam planeadas e realizadas de forma legal, ordenada e que se respeitem os direitos das pessoas à habitação, aos meios de subsistência e à segurança. 2 vias em mau estado e em processo de reparação estagnado no Quilamba Quiache. É um caso que deixa os munícipes desapontados naquela zona. A nossa equipa apurou que o dinheiro para a conclusão das obras já foi disponibilizado, mas a pergunta é por que é que ainda assim o trabalho não avança? A paralisação das obras na via Comandante Vadi, na rua da Incoal, que dá acesso ao Calemba 2 e da Ravina na avenida Pedro de Castro Vandona, em Loi, no Quimbango, tem criado várias dificuldades aos automobilistas e munícipes do Quilamba Quiache, como assaltos, engarrafamento e acidente de viação há vários meses. Na avenida Comandante Vadi, na Incoal, tudo parou há mais de 6 meses. Desde que começaram a mexer nessa obra, desde o ano passado, eu acho que a via está abandonada, porque nunca mais ouvimos nem trator, nem nada, nunca vimos ninguém mais a mexer nessa via. Esse é o meu caminho de todos os dias. Eu posso mesmo até dizer que abandonaram. Além da delinquência dos lotadores aqui, né? Além disso, e também quando chove, essa via quando chove, porque é uma obra abandonada mesmo, quando chove fica mesmo uma casucuta. A mesma força que tinham de começar é a mesma força que tinham que ter para ter que terminar a via. É grande alimentação que estamos a ver tanto tempo, não sei se há verbo ou não. Não sei o que se passa com esses empreiteiros de Angola.
É bom começar a ver nessas coisas, porque nós estamos sofrendo isto. Amortecedor, o rolamento vai, contrasmento, engafamento, é muita coisa. E na Avenida Pedro de Castro Vanduna Loi, para quem sai do Quimbango à Igreja Tocuista, há uma obra em relação a uma ravina que também acabou por desabar uma parte desta estrada, ainda não está concluída há mais de 2 meses e já estão disponibilizados os valores, estamos a falar propriamente acima de 26 milhões de kwanzas, e os moradores não entendem porque que a conclusão desta obra está a demorar muito e eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a conclusão da mesma. Nem sei se começou e nem sei se tem conclusão. Colocaram 2 placas. A primeira placa era de outubro a novembro. Como não houve conclusão, então voltaram a colocar alguma placa em função das reclamações que nós temos feito via rede social. Temos enfrentado situações de trânsito congestionado e algumas vezes mesmo até acidentes em função dessas pedras que estão na via e que atrapalham a mobilidade rodoviária. Aí quando chove um caso sério, muitos acidentes, inclusive eu já sofri acidente aqui, parti o braço direito, como está a ver a minha vista não está em condições, sofri o pé, e mesmo aqui onde aconteceu o acidente, tenho que concluir a obra, porque essa obra está parada, não pode ficar parada. Até agora não venham reparar a obra, fica como? Eu próprio já escapei a vida nesse lugar. Um trabalho que pode prestar atenção para acabar rápido leva tanto tempo. Já estraguei uma viatura aqui e ninguém me pagou porque disseram que a culpa é minha. E a administração municipal do Quilamba Quiache garantiu que problemas financeiros têm condicionado a conclusão das obras. Em relação à questão da PH, percebemos-nos, em função do contato que fizemos com o responsável da obra, que é o INEA, que houve situações técnico-financeira e que já está a ser resolvido e brevemente esta obra vai retomar também. Em relação ao comandante Ivade, é uma obra que está enquadrada no âmbito do PIMI, a nível do pacote do governo da província de Luanda. Em termos de execução física, ela está na ordem dos 50%. Está ligeiramente paralisada em função de ajustes financeiros, uma vez que o empreiteiro recebeu até agora o down payment e estávamos agora a aguardar a questão do ajuste dentro do Orçamento Geral do Estado que foi aprovado recentemente e penso que dentro de poucos dias a mesma vai retomar. As obras na ravina, que provocou o desabamento de uma parte da estrada na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, sentido Quimbango Golfo 2, estão avaliadas em 26.560.894 kwanzas. Mais um caso de responsabilidade contra a criança deixa a sociedade profundamente chocada. Aconteceu aqui em Luanda. Uma mãe abandonou um bebê de apenas 2 dias com outra pessoa e não mais voltou. Na sequência, a criança foi entregue a uma esquadra da polícia. Até o momento, a mulher em causa não foi localizada. É mais um caso de violação dos direitos e a proteção da criança que choca a sociedade. Desta vez, aconteceu no bairro Nandô. Um recém-nascido de apenas 2 dias foi abandonado pela própria mãe. Que essa situação desse gênero no nosso país não pode acontecer. Como mãe, já aguentou uma gestão de 9 meses e deixar o bebê naquelas condições que encontramos o bebê ontem. É triste. A mulher que acolheu a criança e de momento está a dar a ela os cuidados necessários, diz que o estado da criança era crítico. Nem o umbigo, nem estava amarrado. Estava a jorrar sangue, é uma crítica mesmo. Estava só com um pano tapado, só mesmo com um pano. O caso que foi denunciado à polícia não é o primeiro desta natureza, uma vez que em menos de 2 meses, mais de 7 casos chegaram ao conhecimento das forças da ordem e segurança. Foi neste local onde o recém-nascido foi encontrado. A polícia conta que a mãe da criança entregou o filho para uma desconhecida, alegando que iria para uma loja mais próxima. Entretanto, a mulher, notando a demora da mãe que não mais chegava, levou o filho até uma unidade policial. E, até o momento, não se sabe ao certo o paradeiro da mãe da criança. Nós aqui, a polícia, mais uma vez,
O comandante é que teve que comprar o leite, comprar as fraldas, fazer uma série de... Portanto, já que os primeiros socorros com os efetivos aqui, no sentido de garantir a saúde do bebê. Estamos a trabalhar, mas é importante que ela ali onde está, se nos estiver a ouvir, que ela tenha consciência que é um crime tamanho, é um crime abandono do recém-nascido, enfim, isso é quase que uma tentativa de homicídio. As estatísticas do Instituto Nacional da Criança mostram que o número de abandono em Angola tem crescido. Em 2022, a cifra chegou a atingir os 200 casos. Para este psicólogo, o acolhimento a essas vítimas é indispensável para prevenir futuros transtornos emocionais. Tem situações financeiras, temos a questão tradicional na família, temos a questão das dificuldades em lidar com as próprias emoções, isso por parte dos pais mesmo. Muitos pais também não tiveram uma boa infância, consequentemente a fase do desenvolvimento foi bastante turbulenta. Então, uma série de fatores que leva com que os pais acabam negligenciando os seus próprios filhos. A falta de diálogo, suporte familiar às mulheres grávidas e outros fatores podem influenciar este tipo de ação. É o que acredita o sociólogo João Sassando. É preciso apelar que as famílias dialoguem mais, apoiem mais e que o Estado, por via das instituições, humanize os seus serviços, no sentido também de dar apoio às parturientas, a uma vítima desse transtorno pós-parto, para que haja saúde e possa ficar com o seu bebê e nunca abandoná-lo à sua própria sorte. A prática repudiável surge numa altura em que as autoridades têm discutido e trabalhado em temáticas de proteção à criança e o combate à violência nessa franja delicada. Recentemente, mais de 200 mulheres em Luanda marcharam como forma de protesto à violação de menores. O ano não começou bem na estrada. Provam isso os dados já tornados públicos e que resumem os acidentes de aviação ocorridos nos primeiros 2 meses de 2023. Fala-se em mais de 300 mortes apenas nos meses de janeiro e fevereiro. Estatísticas surpreendentes no ano que está apenas no início. Os acidentes de aviação continuam a fazer cada vez mais vítimas e os números não fogem à escala preocupante. Dados fornecidos pela Polícia de Trânsito dão conta que só nos meses de janeiro e fevereiro, em todo o país, perderam a vida mais de 300 pessoas. A corporação acrescenta que, em janeiro, o país registrou 990 acidentes que resultaram em 180 mortes e mais de 1.000 feridos. Já durante o mês de fevereiro, morreram 133 pessoas, fruto de 884 acidentes registrados. No segundo mês do ano, o número de feridos chegou aos 952. Os acidentes de aviação continuam a ser a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. No ano passado, morreram nas estradas por acidente mais de 2.000 pessoas. Números positivos para Angola no ranking mundial da mortalidade materna. O último relatório mostra que o país reduziu essas mortes em mais de 73% e subiu, por isso mesmo, 27 lugares. O relatório das Nações Unidas, intitulado Tendência na Mortalidade Materna, resume os resultados no período entre os anos 2000 e 2020. Segundo o documento, até o ano 2000 em Angola, 860 mulheres em cada 100.000 partos chegavam a perder a vida, mas a realidade mudou nos últimos 20 anos. Os dados mais atuais mostram que o número de óbito em cada 1.000 partos baixou para 222. O relatório aponta ainda que com este novo quadro, Angola melhorou 27 lugares no ranking mundial de mortalidade materna, ou seja, saiu da posição 14 para a posição 41. Assim, a nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola é o segundo país com taxa mais elevada. Aparece depois da Guiné-Bissau, que tem uma média de 725 mortos por 100.000 partos. Entre as principais causas da mortalidade materna em Angola e no mundo, destacam-se a hipertensão e hemorragias. Um outro dado positivo sobre Angola no relatório tem a ver com a probabilidade de uma mulher com até 15 anos morrer por complicações de gravidez, que é de 1 em 79. E apenas 3,2% das mortes estão indiretamente relacionadas com VIH-Sida.
Viana é o município de Luanda mais crítico em termos de ravinas. A maior preocupação recai para o caso das zonas da Caop e Calumbo. Uma delegação do Ministério das Obras Públicas esteve hoje a avaliar o quadro a nível da capital. Um processo de constatação e intervenção está a ser levado a cabo pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a nível nacional. Na província de Luanda foram identificadas até o momento 62 ravinas. No município de Viana, propriamente no bairro Caop, a população pede socorro desde 2010, pois, além das ravinas já terem causado várias mortes, tornou-se no esconderijo dos marginais. Nós estamos mesmo mal mesmo. A minha primeira menina nasceu, está na escuridão, só tenho que comprar vela ou usar a lanterna do telefone. Está mesmo mal, tem que nos ajudar mesmo, estamos mesmo mal. Essas valas, os que trabalham, que vêm tarde do serviço, quando entram na vala, são tramancados, são feridos. Uma semana para trás, a chuva que passou ao mês passado, né? A senhora que estava saindo vender foi levada da água, que saiu vender para ir procurar pão da família. Deixou os filhos por causa dessa vala, tá mal mesmo. E abastarem assaltar aqui nesse bairro, eles abastarem subir aqui, descer aqui nessa subida dessa vala aqui, já se escondem, já não vamos conseguir mais recuperar os nossos telefones, nosso dinheiro. Quer dizer, só estamos a trabalhar só para eles, os donos do bairro. Nós estamos a viver mesmo numa situação crítica, como vocês estão mesmo a ver. A situação não está para menos. A situação mesmo está pior quando vem a chuva. Nós só choramos, olhamos pelos moradores que vivem nesse setor. Eu, como Dona Maria Correia, sou uma parte de uma responsável das mulheres que vivem aqui. Eu marco reunião de todas as mulheres, da situação que nós encontramos, para nós ir bater as portas nos sítios superiores. E estamos a viver mesmo nesta situação. É só Deus que está conosco neste momento. O administrador de Viana detalhou algumas zonas mais preocupantes do município satélite. Esta é a mais preocupante e a da CAOPC são as mais preocupantes. Independente de que todas têm o seu grau de preocupação, mas essas duas são as mais graves, porque têm um progresso sucessivo sempre que chove. Precisamos que se intervencione com urgência para evitar que aquelas duas torres desabem, porque elas estão a progredir em direção às duas torres de alta tensão. Mais de 700 ravinas foram identificadas a nível nacional. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação pretende ainda este ano rever aquelas que são as mais críticas a nível nacional, com foco na província da Luanda Norte. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação disse que um orçamento já foi aprovado para atender às intervenções das ravinas a nível de todo o país. Por causa disso, já há 2 meses, Sua Excelência Presidente da República aprovou um programa de intervenção que contempla a nível nacional 742 ravinas e ela é para ser feita por fases. E então importa que cada província, cada município identifique conosco as ravinas mais críticas, como foi o caso de hoje, e essas já têm solução do ponto de vista técnico, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista financeiro também. Então não se trata de mais uma visita, mas se trata de uma visita que vai trazer uma solução. De forma geral, nós fomos aprovados com um orçamento de 96 mil milhões de kwanzas, que vai ser feito por fases, e daí, como eu disse, ele contempla então em cada um dos trimestres e dentro de certas fases que cada município, cada província indica as ravinas mais críticas. No distrito urbano do Talatona, mais de 80 famílias vivem em zonas de risco. Estão de volta as notícias, agora com olhos sobre a 5ª Conferência dos Países Menos Avançados que decorre em Doha, no Catar. A vice-presidente da República, que representa o chefe de Estado, reiterou no evento a aposta do governo angolano em programas sociais que visam a melhoria das condições de vida das populações mais carenciadas. Já lá vão 50 anos desde que a Organização das Nações Unidas criou a categoria de países menos avançados e 10 anos depois desde a última reunião, os trabalhos retomam na cidade de Doha com foco na economia sustentável. A vice-presidente da República, em representação do presidente João Lourenço, apresentou os programas do governo angolano, alinhados ao Programa de Ação de Doha, com particular realce ao Cuenda.
O governo de Angola, liderado por Sua Excelência Presidente João Lourenço, Presidente da República, está comprometido com a implementação do Programa de Ação de Doha e tem implementado um conjunto e ambicioso programa de fortalecimento da proteção social, denominado Quenda, com transferências monetárias a cerca de 600 agregados familiares e com provisão de chegar a 1.600.000 famílias até 2024. Os países menos avançados situam-se sobretudo em África, na América Latina e na Ásia. Apresentam baixos índices de produtividade, tanto na agricultura como na indústria. A vice-presidente da República destacou aqui em Doha os programas do Executivo que visam assegurar melhores condições de vida aos angolanos. Angola tem como prioridade para os próximos anos o desenvolvimento do capital humano, a modernização e expansão das infraestruturas e a diversificação da economia com foco na segurança alimentar. Adicionalmente, no domínio econômico, foram implementadas medidas que permitiram retomar a trajetória do crescimento da economia, assim como lançar o programa de reconversão da economia informal para dar dignidade laboral aos mais de 8 milhões de angolanos no setor informal, com o potencial de alargamento da base tributária e contributiva. Os trabalhos da Conferência para Países Menos Avançados decorrem em Doha, Catar, na presença de altos funcionários da ONU, com realce para o seu secretário-geral, António Guterres, que neste domingo fez a abertura da 5ª edição. Os países ricos continuam a aquecer o nosso planeta com a emissão de gases, fazendo com que ganhem mais dinheiro para si e deixem as pequenas economias para trás e sem alimentação. Os países menos avançados estão a correr o risco de ficar para trás em relação à evolução digital e sem o apoio necessário para o desenvolvimento social e econômico para a geração de empregos. E Angola voltou a falhar a meta de evoluir para país de rendimento médio. A transição foi adiada para 2024. Nessa lógica, o país está, nessa altura, fixado entre os 46 países considerados menos avançados do mundo. A transição de Angola para país de rendimento médio foi adiada para 2024. A Covid-19 e outros fatores sociais atrasaram a graduação do nosso país. Nesta altura, Angola faz parte do grupo de 46 países menos avançados do mundo. O mais importante é nós podermos refletir todos os nossos desafios no nosso plano de desenvolvimento nacional e este sim é que vai ditar se estaremos graduando ou não. Portanto, acima de tudo, são os indicadores deteriorados ao longo dos últimos 10 anos que devemos prestar a máxima atenção e estes, com o nosso foco, vão de facto se refletir em melhores condições de vida das nossas populações. Na cidade de Doha, o secretário de Estado para o Comércio partilhou a visão de Angola sobre as intervenções holísticas e multissetoriais para lidar com vulnerabilidades sistémicas e estruturais no âmbito da Conferência da ONU dos países menos avançados. Nós temos o privilégio de ter um programa que é um programa de referência nas Nações Unidas. E eles consideram que o nosso programa consegue congregar todos os esforços nacionais, as agências de desenvolvimento que também estão presentes, consegue envolver o setor privado também, e juntos trabalharmos para os mesmos objetivos, que são a sustentabilidade, a criação de mais-valia no setor produtivo, aumentarmos a produção e diversificação da economia. E que tem sido um trabalho de bastante sucesso em áreas muito relevantes para Portugal e para Angola, onde enfrentamos desafios, os dois países em conjunto. É o caso da educação, é o caso da saúde ou é o caso agora da segurança alimentar. Eu recordo que o maior projeto em termos de volume financeiro de toda a cooperação portuguesa é um projeto que desenvolvemos em conjunto com Angola, em parceria com a União Europeia, na área da segurança alimentar. Angola trabalha desde 2018 na implementação da segunda fase do programa designado Trade for Trade Sul, que serve também para a promoção do desenvolvimento das cadeias de valor e exportações, facilitando a integração regional. Neste momento, portanto, o que estamos a falar agora, mais de 2.500 pessoas
Portanto, quadros já foram formados, tanto do setor público como do setor privado. Já formamos cerca de 100 formadores. Portanto, a ideia é da sustentabilidade do próprio programa. Um relatório tornado público nesta segunda-feira aqui em Doha dá conta que o comércio pode aumentar a disponibilidade e acessibilidade dos alimentos nos países menos avançados, onde mais de 60% das pessoas lidam com a insegurança alimentar, 2 vezes mais do que nos países em desenvolvimento e 6 vezes mais do que nos países desenvolvidos. Temos verificado que os programas e os projetos não têm uma incidência direta às comunidades. Por outro lado, os fundos muitas das vezes são créditos e estes créditos não estão a contribuir para o melhoramento da qualidade de vida das populações, porque há muita influência dentro desses acordos. Nós, enquanto empresários angolanos, percebemos quais as políticas do nosso governo e tudo fazemos para estarmos em paralelo com aquilo que são as ideias do governo. Portanto, eu hoje sou produtor de milho, como há muitos outros, não é? Portanto, não produzo só milho, produzo também feijão e soja e quero acreditar que a produção nacional é o caminho. Nós precisamos de produzir, precisamos de mudar o quadro. Angola não precisa de forma nenhuma de continuar a importar produtos que nós, na nossa terra, podemos produzi-los. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica foi modernizado. Ganhou uma nova estrutura e equipamentos que, segundo o Estado, podem permitir que a instituição responda melhor às exigências. Ao longo dos tempos, os fatores climáticos têm merecido a atenção dos governos devido às constantes alterações que têm certa implicância na vida social, no ambiente de negócios e até em atividades extralaborais. A cultura de consulta dos boletins meteorológicos foge um pouco à realidade do dia a dia dos angolanos. Acho que é falta de interesse mesmo, né? Apesar da pessoa sair às pressas de manhã e não tem muito tempo para consultar o tempo. Se eu recebesse as previsões, pelo menos todos os dias, eu saberia como me prevenir. Se, por exemplo, me dissessem que hoje choveria, eu sairia prevenida com um guarda-chuva para poder me proteger. E se eu soubesse que faria tanto sol como hoje, também sairia com uma sombrinha para me proteger do sol. A França mirou o olhar para o setor das telecomunicações de Angola com a mais recente assinatura do contrato para a construção do primeiro satélite angolano de observação da Terra. Dentre outras preocupações, a atenção se voltou igualmente para a modernização do Instituto Meteorológico. Esta segunda fase vai permitir com que haja uma maior cobertura das estações meteorológicas no país. O mapa meteorológico no país vai ser acrescido grandemente. Nos problemas ambientais que o mundo vive, o nosso país não está isento dele e então, para que possamos prevenir situações gravosas do ponto de vista ambiental, é necessário que tenhamos ferramentas tecnológicas nesse sentido e não só. O contrato global entre Meteo France e Inamet, assim foi assinado em 2018, são 180 milhões de euros no grosso. A primeira parte, 67 milhões, que já está executado. Falta mais outras 2 partes. A modernização do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica confere o equipamento com meios mais robustos, a formação de técnicos para a melhor prestação dos serviços de meteorologia, cujas informações são úteis para a agricultura, para a pesca, para o setor da aviação, assim como para manter em alerta as populações sobre as possíveis alterações climáticas do dia a dia. Consoante as formações que nós fomos tendo no âmbito do projeto, conseguimos ter um domínio das ferramentas, e são ferramentas da última geração e servem para previsão, e o grau de assertividade aumentou bastante. Hoje em dia nós não fizemos isso. Hoje em dia nós temos a computação, temos os computadores. Por exemplo, nós temos aí uma supercalculadora que a nível da região austral são poucos os países que têm. E Angola, graças a Deus, tem uma supercalculadora com 62 teraflops, consegue num segundo processar 62 trilhões de operações.
Com o projeto de modernização do INAMET, foram montadas em Angola perto de 70 estações de observação nas comunas, municípios e bairros de todas as províncias de Angola, que são equipamentos responsáveis pela colheita de informações em tempo real. Se, por exemplo, uma asseguradora concedeu crédito a um fazendeiro e esse fazendeiro não teve possibilidade de retorno porque na época em que ele plantou houve escassez, por exemplo, e o INAMET poderá lhe fornecer esta prova que poderá servir como base legal, jurídica, para poder se defender. Luanda ganhou novas instalações onde passam doravante a funcionar os serviços do consulado português. A infraestrutura vem também dar resposta à necessidade de tornar o atendimento mais rápido e eficiente. O novo centro de vistos português, dedicado em Luanda, espera acelerar os processos, já que o antigo, de tão lotado que ficava, não aguentava a demanda. Segundo a cônsul-geral de Portugal em Angola, o foco das autoridades portuguesas está concentrado nas pessoas e na sua mobilidade, reduzindo o número de processos em atraso. Conseguimos reduzir um elevado número de processos em atraso que estavam pendentes de decisão no nosso consulado desde o início de 2020, a altura em que foi decretada a pandemia e o espaço aéreo entre Portugal e Angola fechou, restringindo as deslocações a viagens essenciais. Rosa Tavares disse que foi iniciada a tramitação de novas tipologias de vistos nacionais que permitiu implementar o acordo de mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, criando o sub-regime de vistos. Estes vistos nacionais prevêem estadias em Portugal superiores a 90 dias. E têm como finalidade o ensino superior, trabalho, tratamento médico prolongado, reagrupamento familiar, entre outras. Surgiram ainda novas tipologias de visto, como as de nómadas digitais, acompanhamento familiar e procura de trabalho. Também o embaixador de Portugal em Angola considerou que este é um passo decisivo para garantir maior dignidade no atendimento dos requerentes de visto para Portugal. Este espaço permitirá maior conforto e celeridade na apresentação dos pedidos de visto. Esta mudança de instalações torna-se ainda mais relevante no contexto do aumento de pedidos de vistos que se tem registado nos últimos meses. Um aumento que é fruto não só do regresso à normalidade pós-pandemia, como também de uma crescente mobilidade entre Portugal e Angola, na sequência da entrada em vigor do Acordo de Mobilidade da CPLP. O diplomata lembrou ainda que Luanda é o maior emissor de vistos de toda a rede consular, sendo este um sinal de empenho português em implementar medidas que contribuam para aumentar o fluxo migratório. Mas esta é apenas a ponta do iceberg, por assim dizer. Muitas outras medidas estão a ser implementadas pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda. Atualmente, o maior emissor de vistos de toda a rede diplomática portuguesa. A cantora angolana Yola Semedo foi a primeira utente a ter o seu visto emitido pelo novo centro e mostrou-se satisfeita. Devo dizer-vos que foi um serviço muito ágil, bem acelerado. Isso só indica que, com certeza, as nossas vidas serão facilitadas daqui para frente, tendo em mente que há uma grande união entre o povo português e o povo angolano, uma irmandade que, com certeza, vai durar para toda a eternidade. E eu acho que sempre que tivermos a oportunidade de usufruir de serviços tão bem organizados e facilitados para todos nós, vai tornar a nossa vida bem mais fácil. Angola participa a partir de hoje na sede da Organização das Nações Unidas da 67ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, evento que até o próximo dia 17 será, entre outros, dominado por temas ligados à igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas nas zonas rurais. Inovação, mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade do género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas é o lema prioritário do debate geral da 67ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher da Organização das Nações Unidas. O evento teve início hoje e decorre até o dia 17 deste mês na sede da ONU em Nova Iorque, e Angola participa com uma delegação multissetorial chefiada pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto.
Durante a sessão serão realizadas mesas redondas ministeriais, painéis interativos com destaque aos temas, fomentar a inovação inclusiva e a mudança tecnológica para capacitar as mulheres e raparigas e criar espaços mais seguros e boas práticas para abordar as barreiras para reduzir o fosso digital do gênero e promover a educação na era digital para o alcance da igualdade do gênero. Ana Paula do Sacramento Neto deverá intervir em 2 momentos no debate geral, nomeadamente em representação da comunidade dos países de língua portuguesa e na capacidade nacional, e vai intervir ainda em nome da CPLP no debate aberto ministerial do Conselho de Segurança, que acontece amanhã, sob o tema Mulheres, Paz e Segurança, rumo ao 25º aniversário da Resolução número 1325. Criada em 5 milhões de pessoas sofrem insegurança alimentar aguda na Somália. Desenvolvimento dos destaques internacionais a seguir com Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Simeão Mundula, boa noite. Boa noite a todos. Apesar de uma estação de chuva melhor que a prevista, milhões de pessoas sofrem ainda de insegurança alimentar aguda na Somália, informou hoje a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Devido a esta situação, muitas famílias lidam com previsões, deslocações, desnutrição infantil e perda de vidas, segundo o diretor do Gabinete de Emergência e Resiliência da FAO, Hein Paulsen. Acompanhe agora outras notas internacionais. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu 34 milhões de euros, equivalentes a 36 milhões de dólares americanos, para ajudar o leste da República Democrática do Congo e disse que qualquer partido que tente atrapalhar os esforços de paz no país deve enfrentar sanções. Macron falava durante uma visita oficial à República Democrática do Congo, onde as percepções do apoio francês à vizinha Ruanda alimentaram um sentimento anti-francês, enquanto as regiões orientais lutam contra uma ofensiva do grupo rebelde M23. O processo de paz mediado por potências regionais como Angola, em novembro de 2022, não conseguiu ainda encerrar por completo os combates, mas Macron disse ter confiança no plano. 5 suspeitos compareceram a um tribunal de magistrados na cidade do Cabo, na África do Sul, nesta segunda-feira, pelo desaparecimento de um turista alemão de 22 anos no mês passado, informou a Autoridade Nacional de Promotoria no Cabo Ocidental. Segundo a polícia, Nick Frisch teria sido roubado durante uma caminhada e alguns itens foram encontrados na posse dos suspeitos. Na semana passada, alguns moradores se reuniram perto de uma praia para uma vigília noturna e rezar para que o turista aparecesse com vida. 12 civis foram mortos e várias outras pessoas ficaram feridas em um ataque de supostos jihadistas na aldeia de Ayorema, na região norte do Burkina Faso, informou a agência France Press na segunda-feira. 7 jovens morreram no local e outras vítimas morreram em suas casas por balas perdidas. A violência atribuída a grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico deixou mais de 10 mil civis e soldados mortos desde 2015 e cerca de 2 milhões de deslocados, segundo organizações não governamentais que atuam no país. 12 civis foram mortos e várias outras pessoas ficaram feridas em um ataque de supostos jihadistas na aldeia de Oirema, na região norte do Burkina Faso, informou a agência francesa France Press na segunda-feira. 7 jovens morreram no local e as outras vítimas morreram em suas casas atingidas por balas perdidas. A violência atribuída a grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico deixou mais de 10 mil civis e soldados mortos desde 2015, cerca de 2 milhões de deslocados, segundo organizações não governamentais que atuam no país. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que esta declaração é excessivamente paranoica e a única coisa que os Estados Unidos da América quer é enganar o seu público. Alguns funcionários do Pentágono citaram a preocupação de que os sensores localizados nos guindastes de carga chineses capturem informações importantes para apoiar as operações militares dos Estados Unidos em todo o mundo. O líder supremo do Irão, Ali Khamenei,
classificou hoje como um crime imperdoável o envenenamento alegadamente com gás de mais de 1000 meninas em dezenas de escolas femininas. Estes pronunciamentos foram feitos nesta segunda-feira. Ali Khamenei disse que o responsável deve ser punido com morte. O líder religioso pediu às autoridades que investiguem os envenenamentos em escolas femininas, supostamente por algum tipo de gás, que começaram em novembro de 2022 na cidade sagrada de Kwon e se multiplicaram nos últimos dias para várias regiões do país. Por hoje estão contadas todas as notas internacionais. Simeão, nós voltamos amanhã em continuação do último jornal. Até amanhã, Edna Firmino. Estamos juntos. E seguimos com o resumo do que marcou a reunião hoje do Biró Político do MPLA sob a orientação do presidente do partido, João Lourenço. Trata-se da primeira reunião do Biró Político de 2023 e teve a duração de cerca de 2 horas, realizada no Complexo Futungo 2, sob orientação do presidente do MPLA, João Lourenço. Estiveram em análise 6 pontos relacionados à vida interna do partido que suporta o governo. De acordo com a planificação, a agenda política 2023 deve ser apresentada nos próximos dias na província do Bié. Este foi, de resto, o primeiro ponto discutido e aprovado pelos membros do Biró Político. O Biró Político reuniu para aprovar alguns documentos que vão à próxima reunião do Comitê Central. Maiormente a Agenda Política 2023, como sabem, vai ser lançada já no dia 11. Temos a Comissão de Distinções do Partido, também foi aprovada a sua composição, vai trabalhar para distinguir alguns militantes com a trajetória que todos conhecemos. E depois aprovou-se, posso dizer-lhe assim, em grosso modo, aquilo que é a estratégia para a comunicação do MPLA. No total, os membros do Biró Político do MPLA aprovaram 6 pontos que constavam desta agenda, com destaque para a Agenda Política 2023, que deve ser apresentada já no dia 11 deste mês, na província do Bié. Também aprovaram o relatório de atividades dos últimos 4 meses e ainda a proposta de alteração dos segundos secretários do MPLA em algumas províncias, com destaque para Luanda, Bengo, Bié e Cabinda. Na sua comunicação e marketing, o MPLA pretende melhorar os métodos que contribuam para a difusão massiva e efetiva da mensagem aos militantes, simpatizantes e aos angolanos em geral. Mais aberto do que nós somos já não é possível. A porta está sempre aberta. Alguma vez teve dificuldade de contactar alguém? Não, o MPLA é isso, está aqui, vocês estão aqui desde manhã, é completamente aberto, não há limitações. Portanto, nós vamos continuar assim. Mudam os métodos, muda a tecnologia, algumas coisas que é preciso aprimorar e nós vamos fazer. Regresso da informação, terceira e parte final do jornal. O Japão enfrenta um grande problema de queda na natalidade. Os últimos desenvolvimentos indicam que mesmo com incentivos económicos não se conseguem bons resultados. Segundo estimativas oficiais, no ano passado, pela primeira vez em mais de um século, o número de bebês nascidos no Japão ficou abaixo de 800 mil. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou que o país está prestes a não conseguir funcionar como sociedade devido à baixa taxa de natalidade. Embora a queda na taxa de natalidade seja um fenómeno nos países desenvolvidos, o problema é mais grave no Japão. Dados do Banco Mundial indicam que o Japão é o país com a população mais idosa do mundo, depois do Principado do Mônaco. No ano passado, pela primeira vez, o número de bebês nascidos ficou abaixo dos 800 mil. Na década de 1970, o número passava de 2 milhões. O primeiro-ministro do país disse que, neste momento, é importante focar a atenção em políticas relacionadas às crianças e ao cuidado infantil, uma questão que não pode esperar ou ser adiada. Diante deste problema, Kishida anunciou que vai dobrar os gastos fiscais do governo, destinados a programas que promovem a natalidade por meio do apoio à criação de filhos. Isso significa que os gastos do governo aumentariam para cerca de 4% do produto interno bruto. São muitas as causas desta crise demográfica. Algumas são comuns em países desenvolvidos e outras são típicas da cultura japonesa. Entre elas estão desigualdades de género no trabalho doméstico e na criação dos filhos, pequenos apartamentos nas grandes cidades que não oferecem espaço para uma família extensa, aumento do custo de vida, maior participação de mulheres no mercado de trabalho, mulheres que decidem adiar a gravidez até uma idade mais avançada, reduzindo o número de anos férteis.
Terminam aqui as notícias no Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite.